Olá, o Tirando de Letra de hoje está mais uma vez aqui no espaço dedicado ao Cassiano Nunes, na Biblioteca Central da Universidade de Brasília, com um presente que nos foi deixado aqui do último Tirando de Letra, né, que foi o seu livro Luz Quarteada. Então a gente vai conversar hoje com a Jaqueline Fontinelli e eu acho que vai ser uma experiência boa para todo mundo, porque você me surpreendeu muito, a leitura do seu livro foi incrível. Opa, que bom. Pois é, bem-vinda. Muito obrigado. Eu que me sinto bem-vinda aqui, esses corredores do tempo aí, que eu passei muitos anos na UNB, né? Depois me isolei um pouco e agora estou de volta, mas parece que estou em casa de novo. Pois é, você tem um mestrado aqui, né, no Departamento de Teoria Literária e Literatura. Como é que é isso? Eu fiz a graduação, depois, no final da minha graduação, minha paixão pela literatura começou a aflorar muito. Aí não me conformei, fiquei fazendo... Acho que eu fiz todas as possibilidades como aluno especial. Na época, eu acho que podia fazer 6 matérias. Aí fiz, quando acabaram as 6 matérias, eu falei, não, agora eu vou fazer o mestrado. Então, foram ao todo corrido 12 anos de UNB. Então, apaixonada, né? Mordida. É um lugar que eu tenho muito carinho, com certeza. E defendeu e tua vida acabou te apresentando uma situação que vai conduzindo a gente para os caminhos do teu livro. Foi. Parece que foi assim, um corredor, né? Acabei o mestrado, porque o livro, na verdade, ele foi publicado, eu lancei ele em 2008. Mas essas histórias, a maioria delas foi escrita nessa época, quando eu me mudei para lá, a partir de 93. Agora conta desse lá, que a gente começa numa chapada dos veadeiros e vai se tornando ali algo mais peculiar até a gente chegar à Vila de São Jorge, que é um lugar incrível, né? Que fica um pouquinho ali do lado. Conta aí o seu lá, onde é que é o lá? Olha, o lá já não é mais aquele de 93, né? A Chapada, só para você ter uma ideia, em 93 não tinha nem luz elétrica. A luz elétrica foi chegar no povoado de São Jorge em 1997. Então foi um impacto para mim, né? Estava te falando aí que eu, sem querer, comprei, quando eu vi eu estava no meio de uma casa que eu comprei com mais 8 amigos, comprei sem conhecer. Depois é que ele foi me levar e quando eu cheguei numa noite de junho, você imagina como é que não era o céu, né? Então eu olhei para aquele céu e falei, Ave Maria, que é isso? E aí fui me apaixonando, isso foi em junho, em julho, né? Eu era professora nessa época, eu tirei férias, já fui para lá. E quando foi em setembro, pedi uma licença para trabalhos acadêmicos, né? Nessa época eu dava aula no atual UniCeub. E eles me deram essa licença, foi uma coisa muito legal. E eu fui para lá. Acabei escrevendo a minha dissertação lá, na mão, porque, imagina, não tinha nem luz, né? Imagina que mas tudo era lindo, isso. eu achava aquilo lindo. Hoje em dia, eu acho que não faria, né? Mas naquela época foi uma coisa muito linda, eu achava muito bucólico, né? Só podia escrever de dia, porque à noite a luz de vela não dava. Mas isso, ao mesmo tempo, me inspirou. Foi uma coisa incrível, porque me deu aquela inspiração do final, quando você tem que amarrar tudo, né? Eu tive um orientador nossa, foi uma pessoa muito importante aí na minha vida acadêmica. E a gente ia por capítulos, mas no final eu fazia um capítulo, lá escrevia, aí chegava em Brasília, digitava, aí mostrava para ele, fazia as alterações, aí ia para o outro. E no final teve que amarrar. Principalmente essa amarração final, eu fiz toda lá, né? Então, inspirada ali naquele monte de passarinho que eu não acreditava, naquelas cachoeiras. Então, foi um privilégio, eu considero que foi um privilégio muito grande ter tido essa oportunidade, sabe? De escrever esse trabalho lá. E aí, ao mesmo tempo, já começando a escrever as minhas histórias, né? Que estão aí. Então, esse lá já não tem, né? Agora tem luz elétrica, tem tudo. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha muitas coisas. Eu considero um privilégio, eu tive a oportunidade de ver como é que uma cidade começa. Foi uma coisa incrível. Se tornou outra coisa, né? Hoje é um polo turístico fortíssimo. Encantador, mundial. Às você vezes até retrata isso no cheio livro. de turistas. Pois é, como é que isso aconteceu? O que você acha que é o despertar? Acho que você melhor do que ninguém sabe, né? O que acontece ali naquele lugar, naquele locus? Olha, Juliana, eu acho que foi o que me atraiu, né? É o que atrai tanta gente, que é a beleza incrível daquele lugar, com requintes de exuberância, sabe? Porque, apesar de ser um lugar tudo muito pequeno, você sabe que o Cerrado não tem árvores gigantescas, né? Mas os jardins rupestres, aquela coisa dos detalhes,
aquilo vai te encantando. E eu ainda cheguei numa época muito feliz, porque junho é uma das melhores épocas do ano lá, né? Ainda não está tão seco, já não chove mais, as águas muito cristalinas. Então, o que me atrai é isso. E essa utopia de liberdade, né? Que a gente sempre, pelo menos inconscientemente, busca, e que eu achei lá. Uma coisa incrível. E fui notando, quando eu cheguei lá, eu cheguei em 93, aí virei guia. Foi meu primeiro trabalho lá. Eu virei guia do Parque Nacional, não só do parque, né? Então, tive a oportunidade também de acompanhar os turistas que chegavam e se encantavam. E eu via isso, você não precisava quase que falar nada. Claro que a gente, como guia, tinha que dar uma orientada, mas o resto, o cerrado e aquela natureza falava por si só, né? A Chapada é o maior aglomerado de cachoeiras do Brasil. Imagina. É o lugar que tem mais cachoeiras juntos, você conhece lá. Impressionante. A gente que mora lá não conhece tudo ainda. Então, é um choque de natureza, assim. Não, e é perfeito para você ir compondo o que você usa na sua narrativa, né? Porque você escreve contos aí, tem um quê de crônica, tem um quê de fantástico. Tem. E eu fiquei com uma coisa me inquietando a respeito do seu livro. Acaba aqui a tua produção? Você tem mais coisa escrita? Olha, eu tenho aí, tá engatado um projeto, mas como a minha vida começou a tomar outro rumo, eu abri um espaço, né? Eu tenho um espaço cultural, né? Que é a Casa da Gia, que é um bistrô, é um sebinho de livros, né? Que não dá para se distanciar da literatura, né? Eu tenho um sebinho de livros, tenho uma área de camping. Então, meio que eu tinha machucado meu joelho, não podia mais guiar, então virei comerciante. E nessa, né, essa lida do comércio, não dá para estar tão ligado, mas eu tenho meus escritos. O próximo, se tudo der certo, começou com um projeto de escrever sobre, depois do garimpo, as garimpeiras, as mulheres no garimpo. Você já introduz isso, de certa forma, em um dos contos? Já falo aí um pouquinho, mas como é que você não seleciona? Sabia, depois é que eu fui descobrir mais a fundo, porque você me perguntou o que me atraiu, claro que a natureza foi um grande impacto, mas as pessoas também, né? O que faz a gente ficar nos lugares, a natureza é linda, mas eu podia ir lá e voltar, né? Tomar banho de cachoeira, voltava. Mas o que me atraiu também foi aquele universo humano ali, que é fantástico, né? E aí, aos poucos, depois até desse livro, é que fui me aprofundando, fui me tornando amiga de algumas garimpeiras, né? E hoje eu tenho esse foco que não vai ser das garimpeiras, vai ser de uma garimpeira específica, que é a minha vizinha, uma amiga muito querida, que já está numa idade avançada. Eu falei, Dona Maria, a gente tem que não pode perder isso, né? É incrível. Porque é incrível, menina. O garimpo tem um pouco de... Parece pescador, sabe? O povo adora contar história. Adora. Mas é a sensação do seu livro. A gente acaba transportado para uma roda. Eu imagino uma roda, numa fogueira, ou no seu bistrô, a gente ali numa noite contando histórias assim do lugar, né? Porque tem as histórias fantásticas, mas ao mesmo tempo você resgata também muito do que acontece ali. Sim. Imaginando esses vãos, do próprio Vão de Almas, que é um lugar muito peculiar. Você conhece o Vão também. de Almas? Uma amiga minha fez um documentário sobre o Vão de Almas. Legal. Agora teve a festa deles, né? Que é uma festa muito linda, agora dia 15. Pois é, aí envolve muita coisa, porque é o universo do garimpo, o universo do quilombo, né? Isso. Não. Como é que é para você criar contos, criar em cima dessas coisas que são tão reais, assim? Na verdade, eu peguei um gancho do lugar, sabe? É incrível como aquelas pessoas gostam de contar histórias. Naquela época, você imagina, não tinha luz. Então, essa coisa que sempre se repete, né? Um lugar que não tem luz, fatalmente as pessoas estão mais na rua. Eu me lembro que ainda tinha essa história deles ficarem do lado de fora das casas, antes do anoitecer, pegavam a cadeira, ficavam ali fora, né? E conversando, porque depois que acabava, que a noite vinha, era um pouco de vela, comer e dormir, né? Era isso. Me lembro que, inclusive, a gente ficava relutante, tinha que ir visitar os amigos, porque senão 7h30, 8 horas já estava dormindo. Aí quando dava 3 da manhã, acordava. Porque começa então, muito a gente tinha cedo, que enrolar. né? É outro ritmo, né? Outra ritmo. Coisa. Então, o livro apareceu muito disso daí, que era incrível, em cada esquina. E as histórias, como eles eram uma comunidade muito pequena, as histórias meio que se repetiam, só que cada um contava de um jeito. Então, eu achei aquilo muito... Falei, nossa, gente, olha aí que prato cheio que tá. Já veio... Claro que depois eu amarrei e retransformei, mas eles já tinham essa cultura de transformar as histórias, de contar. As histórias fantásticas, uma ou outra aí eu inventei, mas peguei o gancho de histórias que eles traziam também.
Então, de uma certa forma, foi até relativamente fácil, porque era um universo que se pôs ali na minha frente, que eu só tinha que absorver, com muito respeito, claro, né? E ouvir, porque você tinha que ouvir muito. Eu falo até dessa minha dificuldade no início de me comunicar, porque apesar, é Brasil, mas são muitas línguas, né, entre aspas, que se falam aqui. Quando eu fui para lá, interior do interior, né, ali era o nordeste do Goiás, era um rincão quase que abandonado do Goiás. Quem salvou foi o ecoturismo, né? Mas era um lado muito pobre, inclusive, do Goiás, e muito isolado. Então, você imagina, aquelas pessoas tinham quase que um dialeto ali para falar. Eu penei, viu, no início. Você chegou, teve que se adaptar mesmo. Né, eu até falo aqui, eu não sei se tem a ver, mas tem até um trecho aqui que eu falo dessa minha dificuldade. E o lugar era, não sei se você conhece, o Seu Claro. O Seu Claro é um personagem, né, que está vivo até hoje, que tem uma venda, que chama Machado Alves. E o Seu Claro era meio que a nossa rádio, a nossa televisão. Você queria saber o que acontecia no mundo, você ia ali no Seu Claro, sabe? Porque ali os turistas passavam, contavam história, o que estava acontecendo aqui. No início eu não queria nem saber de notícia, né? Eu mergulhei mesmo naquele isolamento, né? Mas é claro, chegavam as notícias de fora, então ali era o lugar. E conversar com os nativos foi uma coisa que eu fui adquirindo aos poucos. E até a recepção também, né? Claro. Porque deve ter tido um estranhamento quando você chegou ali naquele lugar para ficar. O pessoal deve ter ficado admirado. Né? Sim, eu fui chamada de forasteira muitas vezes. Forasteira. A primeira vez eu fiquei meio assim, não sabia se eu me sentia ofendida ou não. Depois eu achei aquilo tão sabe, de uma beleza. Nossa, eu sou uma forasteira, isso sou mesmo, né? Vim de fora, com costumes de fora, com uma maneira de falar de fora, diferente deles. E a gente... Foi um aprendizado muito grande. A gente acha que porque a gente vem de uma estrutura, né, de educação e tal, que a gente é que está com a coisa pronta, e me desconstruíram completamente. Hoje te ensinaram pra caramba. Hoje em dia eu tenho que me forçar para não ficar falando goianês, sabe? Porque é impressionante. E todo o vocabulário, a forma de usar as palavras, né? Eles me ensinaram pra caramba. Inclusive eu dedico o meu livro... A dedicatória do meu livro é o Povoado de São Jorge, né? Que foi realmente o portal do meu sertão, assim. Foi isso que, até hoje, né? Os poucos que ainda restam, porque esses mais velhos, muitos morreram, muitos que eu cito aqui. Claro que eu mudei de nome, né? Para não, enfim. Mas muitos já morreram, né? Então, mas eu aprendi, foi quase que um renascimento para mim. Não, eu acho que ficou lindo esse primeiro bloco e você espera a gente aí para o próximo bloco, porque a gente vai entrar de fato nas narrativas aqui do Luz Quarteada. A gente volta já já.